Oi pessoal, aqui mais uma vez o professor Maxwell e hoje eu vou dar aula de História para o 7º ano, tá? Essa aula de hoje a gente vai falar sobre a reforma religiosa, tá? E para a gente falar um pouco da reforma religiosa, nós temos que falar um pouquinho do que a Igreja Católica fazia, porque era a única igreja que existia na Europa, não esquecendo também da Igreja Ortodoxa grega, tá? Foi a primeira vez, foi em 1095, quando a igreja ela vai se dividir, tá? Então vai ser a Igreja Ortodoxa grega, tá? Que fala até o idioma o grego, e tem a Igreja Católica Apostólica Romana, que é o latim, tá? Então essas duas igrejas vão se dividir e isso vai ficar tudo na época da Idade Média, tá? Aí já começando a Idade Moderna, vai vir aí algumas coisas que vai mudar essa sociedade. Uma delas vai ser a Reforma Protestante, tá? Mas antes disso tudo, para a gente saber o porquê dessa reforma, nós temos que ver no sentido político, tá? No sentido político, a igreja se sentia no direito, tá? Se sentia no direito de comandar tanto no sentido espiritual como temporal, temporal no sentido político. Então, a Igreja Católica o Papa era o chefe da igreja e também no sentido temporal, no sentido político, alguns reis se apoiavam na igreja para se manter no poder, tá? Tanto é que na época tudo que era decidido, se não entrasse num bom senso, era levado à igreja, tá? A igreja que ia decidir. Tanto é, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, né? Quando dividiu a terra entre Espanha e Portugal, Portugal e Espanha levaram para a igreja, para o Papa decidir o que tinha que fazer. Aí foi criado o Tratado de Tordesilhas, onde dividia a terra entre os dois países, tá? Para vocês verem como tudo a igreja ela se metia, tanto no sentido espiritual como temporal, que é o sentido da política. Outra coisa vai ser a causa econômica. A Igreja Católica, na Idade Média, ela vai se enriquecer muito. Apesar de pregar que ter dinheiro é pecado, incrível que pareça, a Igreja Católica é uma das instituições mais ricas da Europa, tá? Então isso vai também chamar a atenção de muita gente. Entre as causas econômicas, por exemplo, se o cara pecou muito, a vida dele toda, matou, maltratou, fez isso, fez aquilo, tudo que não se deve fazer no sentido cristão da palavra. Então esse cara, ele na beira da morte, ele queria ser salvo. Então muitas vezes, às vezes chamavam um representante da igreja para doar a sua riqueza para a igreja, para que fosse perdoado seus pecados, tá? Então o cara lá, o bispo ou até o próprio Papa lá, meu filho, você está perdoado, e o cara recebia todo aquele dinheiro, e a igreja assim foi acumulando, principalmente terras, porque nessa época a terra era uma coisa muito importante. Então a Igreja Católica vai ser, na Idade Média, vai ser uma das instituições que vai ter mais terras, tá? Em toda parte da Europa, da Inglaterra a Rússia, para vocês terem uma ideia. Então, quer dizer, realmente a Igreja Católica era muito rica. Outra coisa também que a Igreja Católica vai se enriquecer, por exemplo, vai ser no sentido moral da coisa, né? A igreja vai começar a vender as simonias e indulgências, tá? Indulgências eram documentos, tá? Às vezes o cara praticava lá ou tinha errado, tinha pecado, ele ia na igreja, pedia lá o padre para perdoar os seus pecados. Eu falo, tudo bem, até perdoa, mas é aquela coisa, tem um papelzinho aqui, um documento que eu vou assinar aqui, que você compra esse documento, e se caso você morrer, você levar lá para São Pedro e fala assim, ó, meu filho, aqui os seus pecados estão perdoados, porque está aqui no documento. Quando você morrer, tu leva esse documento, tá? A gente sabe que isso é mentira, né? Outra coisa que acontecia também era, por exemplo, vendiam objetos sagrados, tá?
por exemplo, alguns santos, ou até a figura de Jesus mesmo, tá? Essas simonias, por exemplo, a igreja inventava lá que pegava uma madeira velha, quebrava em pedacinhos e falava: gente, compre um pedacinho da cruz de Cristo que vocês vão estar salvos. Tinha pessoas, né, reis, que tinham muito dinheiro, eles faziam verdadeiras coleções de peças sagradas, consideradas, claro, sagradas pela Igreja Católica. Tá? Então, essas simonias, esses objetos também eram um meio de exploração da Igreja Católica de ganhar dinheiro. Tá? Então, isso tudo acontecendo nessa época, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, vai começar a aparecer vários críticos, tá? Que tem, por exemplo, os pré-reformistas. Por exemplo, temos John Wycliffe. John Wycliffe, por exemplo, ele é inglês, ele vai realmente criticar o que a Igreja Católica faz dentro disso tudo que a gente acabou de falar, tá? Ele, por exemplo, ele é até preso e até morto pela igreja, tá? Porque a igreja fala que aquilo ali que ele está falando é um pecado. Outro também que vai ser John Holmes. Teve outros, eu não vou falar só o exemplo desses dois. Também pré-reformista, ele acreditava no que John Wycliffe falava, vai pregar a mesma coisa e o que vai acontecer? O mesmo destino, tá? Mas aí, vamos lá. Eu falei que nessa época, como eu falei, a igreja está muito rica. E como era dividida essa classe social da época? Existia o clero, que é a própria igreja, tinha os nobres e tinha a burguesia. Todos esses grupos, certo, vão ter seus interesses próprios. Por exemplo, vai aparecer um camarada chamado Martinho Lutero, ele é padre, tá? E ele vai começar a observar essas coisas erradas que a Igreja Católica faz. Tanto é que ele não vai contra a igreja, vai sim contra aqueles que pregam essas coisas erradas, como as simonias e as indulgências. Então, ele vai pregar na porta da igreja, que ele é padre, e vai colocar lá as 95 teses. Essas 95 teses faziam críticas àqueles que administravam a Igreja Católica. Ele não falou mal da igreja. Ele só era contra aquilo que era praticado por esses que administravam a Igreja Católica. Então o que vai acontecer? Os nobres vão ver nas ideias de Martinho Lutero, certo? Um momento de tentar pegar as terras da igreja. Tá? Porque eu falei que as terras é uma coisa de muito valor. Então os nobres vão proteger Martinho Lutero. Tanto é que tem uma situação que acontece, que eu esqueci o nome dele agora, tem um líder que seguia Martinho Lutero e começa a falar: tudo bem, então Martinho Lutero tem razão, o culpado disso tudo aí é a igreja e os nobres. E eles começam a se revoltar contra a igreja e contra os nobres. Martinho Lutero não faz nada, ele fica simplesmente quieto. E os nobres reagem e matam essas pessoas que querem que essa nobreza caia também. Mas por que Martinho Lutero não fez nada? Porque ele era um cara apoiado pela nobreza. Se eu falar apoiar as ideias desses camaradas, eu também vou acabar sendo assassinado. Tanto é que Martinho Lutero ele vai abandonar a Igreja Católica, vai deixar de ser padre. Incrível que pareça, ele vai casar com uma freira e vai ter 5 filhos, tá? Então Martinho Lutero é um dos marcos. Ele, por exemplo, dentro das suas coisas, além das 95 teses, ele também vai traduzir a Bíblia para o alemão, tá? Então uns dizem que ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia, mas não foi não, tá? Para outro idioma, porque a Bíblia toda era na época era escrita em latim. E os padres só pregavam em latim. Então quer dizer, por exemplo, um cara que é leigo, não sabe nada de latim, vai na igreja para assistir uma missa, o que acontecia? O padre está lá pregando
em latim, está rezando a missa em latim. E outra, muitas das vezes, esses padres ficavam de costas para o público e olhava para o céu, para o teto da igreja, como se estivesse olhando para o céu, e pregava em latim. Pô, além do cara ficar de costas, o cara ainda falava em latim, não tinha como as pessoas entenderem nessa época. E Martinho Lutero, tudo isso ele vai fazer, além de crítica, e vai praticar o contrário. Vai começar a rezar as missas em alemão, vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, tá? Ele vai começar agora a falar de frente para o público, tá? Então, isso tudo vai mudar. Mas ainda não acabou não, tá? Ainda vai ter outro camarada que vai surgir na Suíça, desculpa. E vamos lá. Outra coisa também que eu esqueci de botar aqui em relação ao Martinho Lutero é que ele vai falar o que vai trazer a salvação não vai ser você comprar essas simonias ou comprar as indulgências, mas sim a fé, tá? O suíço João Calvino, tá? Ele é um teólogo, tá? Ele segue as ideias de Martinho Lutero, só que muitos vão começar a persegui-lo, tá? Então ele acaba até fugindo. E outra coisa, a diferença também do Martinho Lutero para João Calvino é porque João Calvino, ele falava, além de tudo, para você ser salvo, você tinha que ter fé e ter dinheiro. Não era pecado, já que a igreja falava isso, ó, ter dinheiro é pecado, mas a igreja ter dinheiro não era pecado, tá? Então, ter dinheiro é pecado. Então, não é pecado, desculpa. E João Calvino vai pregar isso. Qual é a classe social dessa época que vai comprar essa ideia e vai patrocinar essa ideia e proteger João Calvino contra a perseguição religiosa? Simples, os burgueses. Os burgueses, muitos burgueses, eles queriam seguir a religião cristã, mas eles não seguiam por quê? Não seguiam por quê? Porque eles diziam que ter dinheiro é pecado. Pô, eu tenho dinheiro, mas eu sou cristão. Eu estou pecando porque tenho dinheiro? O que vai acontecer? Vai aparecer um camarada falando, ó, para você ser salvo, só tem que ter fé, e quem tem dinheiro, filho, isso não é pecado não. Aí a burguesia vai comprar essa ideia, vai proteger João Calvino e assim ele vai pregar as suas ideias. Outro também que vai surgir também vai ser o rei da Inglaterra, Henrique VIII. Henrique VIII, ele tinha casado com a sua esposa e ele queria se separar dela, porque ela não estava dando um herdeiro homem, já que naquela época, para ser rei, tinha que ser homem. A não ser que acontecesse que o rei não tivesse nenhum homem, certo? Filho homem, o que aconteceria? A mulher assumiria, tá? Tanto é que Henrique VIII, quando morre, quem vai assumir o trono vai ser a filha dele, Elizabeth I, tá? Mas vamos lá. Henrique VIII, querendo se separar da primeira esposa dele, que não tinha dado um herdeiro homem para ele, e foi lá e pediu à igreja a anulação do seu casamento. A igreja, como viu assim, ó, isso não é argumento para eu separar vocês. Não vamos separar não. Tanto é que até os dias de hoje mesmo, a igreja, a pessoa que é católica e casa na igreja católica, quando ele se separa da esposa, se ele quiser casar de novo na igreja católica, não pode, porque a igreja católica reconhece o primeiro casamento dele. O segundo casamento não pode, a não ser que ele fique viúvo ou ela viúva, aí sim pode casar novamente na igreja católica, tá? Então o que vai acontecer? Henrique VIII, a igreja não dando a separação da primeira esposa dele, ele vai cortar laços com a igreja, vai estatizar a igreja na Inglaterra. Tanto é que a igreja vai ser batizada de igreja anglicana, sendo o chefe de estado o rei da Inglaterra ou futuras rainhas, tá? Então, hoje, rei ou uma rainha que vai ser o chefe da igreja anglicana. Então não vai ser mais o Papa, tá? Então aí que como, por exemplo, Henrique VIII vai ter apoio, né? Que isso era uma coisa muito radical. Naquela época a pessoa era muito religiosa, muitos eram muito católicos.
Então o que eles vão fazer? Vão comprar a ideia o Henrique VIII vai tomar as terras da igreja e vai doar para os nobres. E doando essas terras para os nobres vão apoiar Henrique VIII e assim vai continuar se mantendo no poder. E assim nasce a igreja anglicana. Tá? Mas vocês acham que a igreja católica ia ficar quieta, não ia falar nada, ia deixar isso tudo correr? Não. A igreja católica vai vir com a reforma. A igreja não vai ficar quieta, tá? Então vai vir a contra-reforma. A contra-reforma, a base dela vai ser o Concílio de Trento, Companhia de Jesus e a Santa Inquisição, tá? O Concílio de Trento, ele na realidade vai fazer com que a igreja ela fique mais radical, que todos têm que obedecer. Por exemplo, dentro disso, o celibato por parte dos chefes religiosos, aqueles que pregarem contra a igreja católica poderia ser preso ou morto em fogueira, tá? Reforçar a adoração a santos, tá? Coisa que, por exemplo, muitos protestantes não vão concordar, mas a igreja católica vai reforçar isso, tá? Então, isso é o primeiro. O segundo, vai criar a Companhia de Jesus, que vai ser esses padres que vão ser mandados principalmente aqui para a América, tá? Para catequizar os índios e assim também ampliar o catolicismo na América. Tanto é que se vocês verem do México, na América, a gente chama América Latina para baixo, essa América Latina, todos são católicos. Claro que nos dias atuais cresceu muito a religião protestante, tá? Mas mesmo assim a igreja ela é muito forte aqui na América Latina, a igreja católica, tá? Outra coisa também que vai reforçar, já existia, mas vai reforçar é a Santa Inquisição. Então a Santa Inquisição ela vai ser mais radical, não vão perdoar. Agora é o seguinte, amigo, se o cara não for a favor dos dogmas da igreja, tá? Seguir as leis da igreja católica, esse camarada poderia ser preso ou até morto na fogueira. Pessoal, essa aí foi a reforma e a contra-reforma, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Até a próxima videoaula e a gente vai estar aqui mais uma vez. Um abraço.